Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar novamente, né? Novamente não, vamos começar um novo tema dos desafios de ser ansiosa ou ser ansioso. E na semana passada, ontem a gente falou um pouquinho sobre como não morrer quando os sintomas da ansiedade aparecem. E hoje a gente vai falar sobre, um tema grande, como lutar contra a necessidade de controle e pouca resistência à frustração por medo de errar. Então sejam muito bem-vindos, gente. Eu tava vendo que aconteceu muita gente começou a seguir a conta do Querido Ansiedade, que não seguia. Então primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Camila, eu sou psicóloga e em 2016 iniciei o projeto da Querida Ansiedade, eu e Ana Luísa, que é a minha amiga designer. Oi Wellington, Gracinha, melhor psicóloga. Oi Kênia, sejam muito bem-vindos, gente. E a gente começou esse projeto da Querida Ansiedade com o objetivo de conscientizar as pessoas que a ansiedade não é essa vilã toda, mas ela pode ser um alerta para que a gente busque uma vida mais autêntica, uma vida que faça mais sentido pra gente. Ontem eu expliquei um pouco mais sobre os sintomas da ansiedade, ficou alto, né? Tem meio metro de coisa aqui pra cima. Mas eu não vou mexer nisso agora não, depois cai tudo. Então, tudo bem, gente? E ontem eu falei sobre como não morrer com os sintomas da ansiedade, que eu achei um tema muito importante pra gente começar explicando o que é a ansiedade, como ela se manifesta, né? Quais são os sintomas da ansiedade e assim a gente dá continuidade. Vamos fazer esses desafios até quinta-feira, cada semana com um tema diferente. A gente escolheu esses temas a partir das sugestões das pessoas. Eu pedi para as pessoas responderem no aplicativo, coloquei o link aqui no Instagram, um questionário perguntando quais são os maiores desafios que você enfrenta sendo ansioso. E aí várias pessoas responderam, a gente teve mais de 1000 respostas e com isso a gente pôde separar aquelas respostas que apareceram com maior frequência e esses são os temas dos desafios. Hoje nós vamos falar sobre lutar contra a necessidade de controle e pouca resistência à frustração por medo de errar. Eu achei esse tema maravilhoso, né? Assim, ele apareceu várias vezes, mas uma pessoa colocou tudo numa frase só, né? E eu falei, ótimo, então eu vou falar sobre isso e maravilha, né? Só que quando eu fui me programar para falar sobre isso, eu percebi que lutar contra a necessidade de controle é um tema que daria uma live inteira para falar sobre. A pouca resistência à frustração seria um outro tema e medo de errar mais um. Então são 3 temas em um e eu vou tentar falar tudo aqui hoje da forma mais clara possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então vamos começar, tudo bem? Eu tô vendo que muita gente chegou, muita gente entrou. Fala oi, gente, pra eu poder saber que vocês estão aí. E minha segunda vez. Eu tenho um recado importante pra dar. Quem quiser assistir as lives depois, a gente vai enviar por e-mail. Pra poder fazer e-mail, pra poder ir no e-mail, vocês precisam cadastrar falando que quer receber o e-mail, porque a gente vai ficar mandando e-mail pra todo mundo pra não ficar enchendo a paciência de quem não quer. Então eu preciso do seu e-mail pra poder mandar, tá? Só com exceção da live de ontem, que eu não vou mandar porque eu não apertei o botão de salvar. Foi minha primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo ontem e tinha que clicar no botão salvar e eu não cliquei. Então, oi Kênia, oi Stephanie, oi Tamila, tudo bem? Muito bom, gente. Então vamos começar, né? A Sheila de Campo Grande, Rio de Janeiro. Que gracinha. Oi Ítala, tô assistindo da cozinha. Que linda, Ítala. Faz um negócio bem gostoso aí pra gente. Então tá bom, né? Como eu ia falando, são 3 temas em um. Lutar contra a necessidade de controle, pouca resistência à frustração e medo de errar. Mas eu vou começar falando sobre essa necessidade de controle. Eu vou tentar deixar o link aqui. Eu não sei colar. Deu certo. Se vocês conseguirem acessar esse link, eu não sei se dá pra acessar link por aqui, mas se der, acessa e aí a gente envia por e-mail, tá bom? Mas se não der, me manda depois que eu mando, me manda inbox, tá? Depois, assiste a live primeiro, depois manda inbox e aí eu cadastro vocês lá. Então vamos começar falando sobre a necessidade de controle, né? O controle que é um tema muito central na vida de uma pessoa ansiosa. Eu percebo que muitas vezes a gente
precisa se sentir no controle da situação para amenizar a angústia ou o sofrimento com a ansiedade. E então, assim, essa questão do controle, geralmente ela aparece muito no consultório. Eu, como tenho todo esse trabalho voltado para a ansiedade, então é mais do que natural que apareçam muitas pessoas com transtorno de ansiedade no consultório. E sendo assim, essa questão do controle, ela está, via de regra, presente. Eu me sinto muito angustiada quando eu não sei o que vai acontecer. Eu me sinto muito angustiada, eu sofro muito quando as coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse. E com isso eu sofro muito mais sem saber se eu vou conseguir manter sob controle tudo aquilo que eu preciso, né? Mas antes de ser uma coisa ruim... Oi, vizinho, tudo bem? Ouviu a buzina? Antes de ser uma coisa ruim, essa necessidade de controle, ela é essencial para o desenvolvimento da nossa espécie. Toda tecnologia e ciência se desenvolveu pela necessidade que nós humanos temos de controlar as situações. E quando eu falo sobre controle, é tentar ter um pouquinho de previsibilidade naquilo que vai acontecer no futuro, para poder, através das minhas ações, dos meus comportamentos, mudar o rumo daquilo que vai acontecer. Então, todo mundo, existe essa necessidade de saber o que vai acontecer em seguida, né? E também de tentar controlar a situação através dos nossos comportamentos. Então, o controle, ele não é uma coisa sempre ruim, mas ele é necessário para evolução e manutenção da nossa espécie, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa super livre, não quero controlar nada. Então, fora do que se espera de um ser humano, né? Então, quando a gente fala sobre controle, isso não é necessariamente essa coisa ruim, né? O controle, ele envolve as nossas escolhas. Quando eu busco o controle, eu consigo o controle através do quê? Das minhas escolhas. E escolher é inerentemente humano também. Só que toda escolha, a gente sabe que gera uma angústia. Quando eu escolho ir pelo caminho da direita, eu abro mão do caminho da esquerda. E chega um momento ou outro, eu me questiono. E se eu tivesse ido pela esquerda, o que teria acontecido? Né? Então, escolher também é inerente ao humano, mas que também traz angústia. E quando eu fiquei pensando a respeito dessa questão do controle, me veio à mente tem um autor chamado Paul Tillich. Ele era um teólogo e filósofo, e aí ele colocou 3 tipos de ansiedades existenciais. O que são essas ansiedades existenciais? Que fazem parte da existência humana. Se você é ser humano, você provavelmente sente uma dessas ansiedades. E uma dessas ansiedades que ele coloca é a da morte e do destino, que é a ansiedade maior que a gente tem por não saber quando que vai acontecer. Morrer não significa simplesmente morrer, né? Eu não simplesmente bato as botas e vou lá, mas eu deixo de existir e, ao mesmo tempo, o mundo no qual eu conheço deixa de existir comigo quando eu morro, né? Então, não ser, deixar de ser é uma pessoa, é um momento que gera muita ansiedade pra gente. E quando a gente fala sobre o destino, essa é a morte, é uma ansiedade que todo mundo tem, né? Tô falando que ela é existencial porque é impossível fugir dela. Tem gente que sofre mais com isso, tem gente que sofre menos, mas em algum nível todo mundo sofre. Agora, quando eu penso na morte em si, ela é um absoluto, né? Ela vai acontecer com todo mundo. Mas se eu penso no destino, na imprevisibilidade da vida, das coisas e na incerteza que eu tenho, mesmo tentando controlar a minha vida, o meu ambiente, o trânsito, o tempo, o que eu vou falar, ainda assim eu sei que existe o destino com o seu caráter ali fatídico, imprevisível e completamente fora do nosso controle. Eu sempre falo, eu posso ter tudo sobre o meu controle, fazer minha agenda perfeitamente, eu decido o que eu vou fazer hoje às 8 da manhã, às 9, às 9h10, 9h15, 9h20, mas pode acontecer alguma coisa que muda completamente o meu trajeto, e mesmo que não aconteça nada, essa pequena angústia, essa pequena ansiedade de saber que pode sim, essa é uma possibilidade, isso já gera angústia, já gera ansiedade.
Então, quando eu fiquei pensando sobre esse controle, me veio muito essa ansiedade existencial que nós temos, né? Tem gente que sofre mais por isso, porque eu não sei o que vai acontecer, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí a pessoa sai dessa ansiedade existencial, que seria o normal para todo mundo, né? Assim, todo mundo sofre disso, para uma ansiedade patológica. Ela entra numa categoria de transtorno, e para isso é muito importante a gente procurar terapia e procurar formas de poder sair desse nível patológico de transtorno e voltar para a ansiedade normal que todo mundo tem e que a gente vai ter pro resto da vida, né? Espero que tá ficando claro, gente. Tá. Se tiver ficando claro, manda coraçãozinho, manda oi para eu poder saber. E foi assim que eu pensei, né? Sobre. Muitos coraçõezinhos, então tá indo bem, né? Eu pensei, lembrei dessa questão do controle, né? E como eu falei, o controle ele nem sempre é uma coisa ruim. Quando eu me sinto a percepção de que eu tenho o controle é mais importante do que o controle em si, né? E quando eu tenho a sensação, essa percepção de controle, geralmente eu me sinto uma pessoa mais capaz, competente, eficaz, quando eu tenho essa sensação. Se eu não tenho essa sensação, se eu me sinto sem controle, eu entro num nível de impotência e traz um sofrimento tremendo para minha vida. Eu acho que talvez todo mundo aqui que está participando já tenha vivido uma situação em que se sentiu completamente impotente, de não poder fazer nada, seja por um caso de saúde, ou diante da morte de alguém querido, ou diante de uma situação profissional ou num relacionamento em que eu me sinto impotente. Então a falta do controle, a falta de poder fazer alguma coisa para modificar esse ambiente e mudar a situação que eu tô, também traz sofrimento intenso, né? E aí a pessoa pode entrar num processo depressivo, pode entrar num quadro de desesperança com a vida, tá? Então o controle nem sempre é ruim, o controle às vezes é bom, tá? Eu tô vendo que as pessoas estão falando. Eu acho tão bonitinho que um vai ajudando o outro aqui, gente. Vocês são lindas. Eu vou ver aqui, tá? Pra eu falar também. O Charlene que me ajudou foi terapia. Charlene, o que você falou, Charlene? Eu estou sem trabalho, fico entediada e ansiosa. Como eu controlo a síndrome do pânico? Charlene, eu falei sobre um pouco ontem, mas eu acredito que a melhor forma é você procurar um psicólogo, tá? Quando a gente fala sobre síndrome do pânico, significa que você já entrou na categoria de transtorno, e pra sair daí, às vezes com um profissional é bem melhor, tá? Você consegue sair mais rápido. Eu consigo me livrar do pânico sozinho? Consegue, mas assim, pra quê? Né? Você vai ficar sofrendo à toa, pode ser que consiga, tá? Não é fato, né, 100% carimbado, não. Mas pode ser que consiga. Mas se você procura uma ajuda profissional, você tem condições de olhar para os seus recursos que você já tem para lidar com essa situação, que talvez, por estar passando por um momento muito difícil, você não consegue enxergar, tá? Então, a terapia é muito bom, que ajuda muito nisso, né? O difícil é saber o equilíbrio e o nível ideal de controle. Quando é normal e quando passa a ser patológico. Sheila, eu vou falar sobre isso, tá? Eu também concordo plenamente, eu também fiquei pensando nisso, né? Quando que o controle faz bem e quando que o controle faz mal? Quando o controle, como eu tava falando, né? Eu tenho essa sensação de que minhas escolhas produzem o resultado que eu quero, mesmo que uma ou outra eu falhe e miseravelmente, depois eu tenho que lidar com a frustração, que é a próxima coisa que eu vou falar, e eu fico triste, chateada, porque eu queria que aquilo fosse por aquele caminho, né, mas não foi. Então, mas as outras escolhas que eu faço produzem o resultado que eu quero, isso aumenta meu sentimento de eficácia, aumenta a minha autoconfiança, tá? Então, o controle ele é bom quando eu tenho essa resposta do ambiente, né? Eu faço uma coisa e tenho essa resposta, tá? Agora, quando eu não me sinto sem controle, me sinto impotente, como eu falei, eu caio no quadro de desesperança, caio no quadro de depressão. Quando eu me sinto muito confiante, quando eu tenho uma percepção muito alta do meu controle, de que eu sou capaz de fazer escolhas ótimas, eu também já entro num outro quadro que também já traz um outro tipo de sofrimento, né? Eu fico
traz comportamentos de risco, né? Eu anotei aqui para não esquecer. Comportamentos de risco. Então, são pessoas que podem jogar compulsivamente, ou então beber compulsivamente, beber e dirigir, fica super, hiper, mega, ultra confiante de que ele tá no controle da situação, tudo vai sair do jeito que ele imagina, então traz sofrimento também, né? E aí, então, essa questão do controle acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro. Agora, quando eu luto, agora, quando que eu penso, né? Quando o controle, quando eu vejo no consultório, quando esse controle traz sofrimento, quando eu percebo que eu tento controlar situações, eu tento controlar os resultados da situação, eu tento controlar outras pessoas, eu tento controlar o que o outro sente, eu tento controlar o que o outro pensa ao meu respeito, eu tento controlar várias coisas que não estão no meu controle de fato. Lembrete, né? A única coisa que eu controlo de fato são as minhas ações. Eu controlo os meus comportamentos, nem os meus sentimentos eu não controlo. Ah, porque eu não quero sentir medo. Você vai sentir medo enquanto você tiver que sentir medo. Você não controla um sentimento. Você não controla, porque o sentimento vem, né? Você não controla o comportamento da outra pessoa. O que você controla são as suas ações. Você não controla o resultado das suas ações. São pouquíssimas ações que nós controlamos de fato o resultado. Se a gente for pensar, nas várias escolhas que a gente faz ao longo da vida, eu tenho escolhas grandes, né, que vão, por exemplo, qual faculdade eu vou fazer, qual cidade eu vou morar, com quem eu vou casar. São escolhas que eu faço 1, 2, 3 vezes na vida, no máximo, né? Tem gente que faz mais, mas enfim, tá ali naquela média. Mas eu faço outras escolhas o tempo todo. Eu escolho conversar com vocês agora, continuar com o que eu tinha planejado, ou eu escolho ler o que vocês estão falando, que eu tô vendo que tá indo para um outro caminho. O que vocês acham, gente? Ai, meu Deus. Eu vou ler, porque eu não dou conta. Tô aqui morrendo. O que tá acontecendo, meu Deus? Eu vou ler e aí a gente volta pra falar da frustração, tá bom? Acompanhamento. Quem diz que vai pra psicólogo é louco. Stephanie, louco é quem não se cuida, né? Mas infelizmente existe muito esse preconceito, existe muito esse estigma de quem vai ao psicólogo é coisa de doido. Infelizmente a gente não pode, como eu estava falando, controlar o que as outras pessoas pensam, inclusive a sua família. Não tem como controlar a opinião deles. O que você pode fazer é controlar os seus comportamentos. Se você acha que você está num momento que uma ajuda de um psicólogo vai te ajudar a lidar melhor com a situação, a lidar melhor com si mesma, então consigo, né? Então é importante você escolher o que você vai fazer, independente da opinião da outra pessoa. Muitas vezes eu penso assim, não, eu não vou fazer isso que vai magoar o outro. Mas aí eu me coloco numa situação em que quem está saindo magoada sou eu. Eu preciso aprender a desenvolver a coragem de enfrentar a opinião alheia. Não preciso sair esfregando na cara de todo mundo, eu tô fazendo isso, você não concorda. Mas de sustentar a minha opinião. É isso que eu penso. Eu sei que eu quero um psicólogo, eu sei que vai fazer bem para mim, né? Essa é a minha opinião, eu respeito a sua, eu não vou ficar esfregando minha opinião na sua cara, né? Mas eu respeito a sua opinião e tá tudo bem, né? Então é importante a gente separar isso. Gente, eu vou voltar, senão eu perco. O controle de si é o único controle possível. Tentar controlar uma situação, a reação do outro, o ambiente é pura ilusão. Alguém me ensinou isso, linda. Sou muito perfeccionista, me cobro muito e acabo muitas vezes me sentindo um lixo por não conseguir controlar. Pois é, Gracilene, isso acontece muito, né? Eu me cobro para poder ter um resultado que, às vezes, o ideal tá muito além daquilo que eu tenho condições de fazer, né? Eu vejo, eu tava numa palestra uma vez e a palestrante falou, gente, sabe aquela mulher linda, do cabelo perfeito, do corpo maravilhoso, com roupas sempre passadas e que salva o mundo no final do dia, que é a Mulher Maravilha? Então, ela não tem casa para limpar, ela não tem filho, ela não tem trabalho, ela só faz isso da vida, né? Então, assim, às vezes a gente tem um ideal de perfeição que vai muito além da realidade. Qual é a realidade?
né? A realidade é que tem dia que eu acordo cansada, a realidade tem dia que eu acordo de saco cheio, a realidade é que eu talvez não tive a formação mais perfeita do universo para poder me cobrar um resultado perfeito, e assim a gente vai adequando a realidade, a expectativa à realidade. Quando existe uma distância muito grande entre essas duas, expectativa e realidade, o sofrimento vem, né? Eu esperava que eu fosse assim, tá? Então, aí vem a frustração, vou entrar na frustração, né? A frustração é um sentimento que vem quando a minha expectativa de alguma coisa não é correspondida. Eu crio uma expectativa que meu comportamento vai gerar tal resultado, eu crio uma expectativa de que o outro vai fazer isso, eu crio uma expectativa de que eu vou ser assim, e quando a realidade é diferente dessa expectativa, eu me frustro. A frustração é um sentimento normal também, né? Todos nós sentimos frustrados, mas é importante que, além da frustração, a gente reconheça a frustração. Poxa, eu esperava mais, tá tudo bem, né? E, além dessa frustração, eu encontre em mim mesma alguém que seja acalentadora comigo, né? Eu posso me sentir frustrada e me acolher por isso. Ah, pois é, nossa, foi chato mesmo, né, Camila? Eu também esperava uma coisa melhor, mas e aí, o que a gente vai fazer na próxima? Agora, se eu tô numa situação, eu crio uma expectativa, eu me frustro diante dessa expectativa e me culpo e me critico e me sinto um lixo por isso, eu não tô sendo empática comigo, né? Eu fico querendo muitas vezes ser uma boa pessoa para outra, mas comigo eu sou um carrasco, um péssimo. Então, a gente precisa também desenvolver essa habilidade de se pegar no colo, sabe? De falar assim, a gente fez melhor que deu. E o que a gente pode aprender disso e vamos tentar partir para a próxima. Essa mania de ficar se apontando o dedo, né? Você é burra, você é isso, você é aquilo, incompetente, incapaz, não é construtiva. É só você pegar uma criança, basta olhar crianças, né? Quando você aponta o dedo para uma criança e fala, você é um burro, você é um idiota, você não faz nada direito, qual é a motivação e qual é a autoestima que aquela criança tem para tentar de novo, para tentar de uma forma diferente? Zero, né? Quando eu falo esse tipo de coisa para mim mesmo, eu vou acabando com a minha autoestima, eu vou acabando com a minha autoconfiança, e sendo assim, eu não me permito tentar novamente. Eu já tô falando do medo de errar de novo, agora, né? Olha como as coisas estão ligadas, né? Realmente esse é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo muito bom. Tá fazendo sentido, gente? Ana Luísa, linda, obrigada por tirar as dúvidas. Adoro Querida Ansiedade, por isso, porque é algo real, que nos ajuda a evoluir a partir de quem somos. Não nos trata como doentes, como a maioria das coisas que vejo pela internet. Ai, gente, eu vou te falar, tá todo mundo doente. Se for tratar todo mundo como doente, a gente tá lascado, né? Porque tá todo mundo meio assim, perturbado. Então a gente tem que se cuidar com todo o amor do mundo. Mabia, segue o roteiro, você é a condutora da sua atividade. Frustração, a ansiedade pode levar a algo mais sério? 6, eu falei ontem, né? Ela ao longo prazo pode sim, porque ela vai estressando o nosso corpo, né? O nosso corpo fica ali naquele estado de defesa muito tempo, de alerta muito tempo, e isso traz prejuízo sim. Tá bom. Gente, eu tô perdida aqui. Tá bom. A ansiedade tem cura, Gmeire. A ansiedade não é uma doença, tá? Ela, às vezes, quando a gente sofre muito com a ansiedade, esperando muitas coisas ruins acontecer, uma expectativa muito apreensiva com relação ao futuro, e que traz sofrimento e prejuízo para diversas áreas da nossa vida, então a gente entra dentro de um transtorno de ansiedade. Mas não é uma doença, é diferente, tá? Transtorno de doença. E sim, é possível se ver livre desse transtorno e voltar para a ansiedade normal, tá? É muito importante, que a gente não tenha medo da ansiedade, mas comece a olhar para ela como alguma coisa que está nos dizendo que alguma coisa não está indo muito bem. Será que quando esqueci o nome da pessoa que falou lá em cima, né? Que se cobra muito e que tem... é muito perfeccionista. Quando eu me cobro muito, eu posso ficar e aponto o dedo pra mim, como eu falei, sua burra, você não sabe, você não faz nada certo, eu não sirvo pra nada. Então a minha autoconfiança, minha autoestima para enfrentar a próxima situação vai lá embaixo. E quando ela vai lá embaixo, a minha ansiedade vai lá em cima, né? Para eu poder equilibrar a ansiedade, eu preciso ter coragem, né? A coragem significa agir
a despeito de essa coisa que está me ameaçando. Então, para eu poder ir na situação, além da ansiedade, eu preciso de uma coragem para ir. Agora, se eu fico presa, se eu acabo com a minha autoestima, acabo com a minha autoconfiança, com críticas destrutivas que eu fico repetindo, que eu ouvi uma vez na vida, eu fico repetindo isso pra mim, quando eu vou enfrentar a situação, minha ansiedade lá em cima, minha autoconfiança, minha autoestima lá embaixo, eu vou mais ansiosa ainda, né? Então a chance disso de não dar certo e de não conseguir controlar os meus comportamentos e não conseguir fazer a escolha adequada para obter a mudança que eu desejo da situação, né, são maiores. E com isso, eu confirmo novamente que eu sou incapaz, eu confirmo novamente que eu não consigo, eu vou só, vai virando uma bola de neve, né? Então, gente, você é tão organizado e tem tanto cuidado em ligar o assunto que é impossível não entender, só se não prestar... Ai, que gracinha! Ai, gente! Ai, eu vou tirar um print desse aqui, foi tão bonitinho. Pessoal, a minha ideia era fazer transmissões ao vivo de 15 minutos durante essa semana, mas eu já percebi que eu não consigo falar 15, ontem eu falei quase 1 hora, hoje já tem quase meia hora falando, né? Por que 15 minutos? Uma vez alguém me falou, eu não sei se é verdade porque eu não fiz as contas, que 15 minutos dá 1% do dia. Então, quando eu faço uma atividade 1% do dia, melhora o meu dia. Não sei a veracidade dessa informação, mas eu achei legal a ideia. Eu falei, por que não? 1% é um tanto legal. Então, vocês estarem aqui 1% do dia de vocês, mesmo que não seja 1%, é legal, é bacana pra aprimorar mais nessa questão do olhar pra mim, do cuidado que eu tenho comigo mesma, né? E de poder crescer e aprender mais, né? Então, amanhã eu vou falar sobre esse tema que eu não anotei também, de novo, mas eu vou postar agora no Stories pra você poder ver qual é o tema de amanhã. Na domingo, a gente começa as inscrições para a jornada de educação emocional. Eu vou convidar alguns participantes que participaram da jornada para falar aqui com a gente. Eu tô vendo que tem participantes da jornada aqui. Gente, se vocês quiserem pedir para entrar semana que vem, na transmissão ao vivo, para poder contar um pouquinho sobre como é a jornada, explicar para as pessoas o que é a jornada, eu vou achar lindo, porque são pessoas que realmente participaram. E é isso, né? Amanhã tem mais. Eu agradeço muito a presença. Foi lindo. Muito obrigada, gente. E boa noite. Boa segunda para vocês. Beijos.